que não tinha um corpo hipersarado, que tinha um corpo um pouquinho peludo, com cabelo grande, cacheado, e que dançava todo rebolativo na TV, nem se encaixava na parte do sarado, porque ele era um homem completamente magro. Lógico que a revista estava se aproveitando nesse momento da fama dele. Olá pessoas, Rafa Dantas aqui, vamos lá para mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, vamos dizer assim, um pouco delicado. Porque muita gente julga pela história da G Magazine que ela era aquela revista que reforçava aquele padrão do homem branco, sarado. A gente não pode fugir dessa realidade que isso realmente acontecia. Mas tem diversos fatores que a gente precisa entender em todo esse contexto para saber por que isso acontecia tanto. Afinal, a revista não faz só o que ela quer, né? Ela se baseia no que o público quer consumir. Então, a gente precisa aceitar um pouco da nossa parcela de culpa. Ok. Só que, em todos esses 16 anos, a G até que tentou, diversas vezes, entre ensaios de capa e ensaios internos, fazer uma coisa um pouco diferenciada e ver se o público aceitava justamente essas pessoas mais fora do padrão. Então, hoje, eu vou fazer aqui uma recapitulação da história da revista e trazer para vocês essa ideia de será que a G fugia do padrão? E vamos ver se realmente ela fugia, se ela não fugia, se ela tinha culpa, se a gente tinha culpa, e fazer toda essa análise. Então, espera aí que a gente vai começar toda essa análise um pouco delicada, por favor, não me cancelem. Se coloca no lugar dela 5 segundos. Agora. Para dar start nessa meio que lista, eu peguei desde o começo da revista e fui vendo de capa por capa quais poderiam se encaixar nisso que a gente está conversando aqui. Porque realmente desde o começo aquela busca pelo homem branco, hipersarado, sempre foi muito forte na história da revista, não só dela, mas revistas internacionais, até outras revistas nacionais. Porque infelizmente a gente precisa reconhecer que o público gay ele acaba consumindo mais a pessoa padrão. A gente vê isso até nos dias de hoje, nas redes sociais, que as pessoas mais seguidas são as pessoas que acabam se encaixando nesse molde. Mas, de vez em quando, eu tenho que admitir que a Ana, ela tentava ver se conseguia atrair um público diferenciado ou agradar o público diferenciado. E a gente acaba vendo isso na edição número 9, com o Tom Pequeno na capa da revista. Mas por que o Tom Pequeno? Na época, o Tom Pequeno ele era dançarino do grupo Na Boquinha da Garrafa, e ele tinha um cabelo loiro, longo, cacheado. E para uma sociedade na década de 90 que sempre tinha aquela visão da busca pelo hipermasculino, a gente sabe que o Tom acabava não se encaixando nesse padrão. E a gente sabe também que ele acabava sendo chamado muito na época de homossexual, justamente por ser um homem que dançava num grupo e justamente com aqueles trejeitos ditos de que não eram de dança de homem, né? Aquela coisa bem machista, sociedade bem machista. E você vê a revista pegando esse homem que não tinha um corpo hipersarado, que tinha um corpo um pouquinho peludo, com cabelo grande, cacheado, e que dançava todo rebolativo na TV, e colocar ele na capa da revista, você vê que aí há sim uma tentativa de quebra de padrão. Lógico que a revista queria colocar um homem famoso na capa da revista, porque ele era muito falado naquela época, por causa do grupo fazia muito sucesso, mas você vê que aí já existe uma fuga. E grande conhecedor da revista que sou, lendo as cartas, a gente já acaba vendo que, tipo, a revista tenta fugir do padrão, mas o público não aceita, porque houveram muitas críticas justamente por ele fugir dessa imagem hipermasculinizada que o público sempre quis. Então a gente vê, será que a culpa é da revista de não botar essas pessoas na capa, ou do próprio público que não quer consumir essa diferença? Você vai ser bastante criticada pelo Brasil inteiro, vou te falar. Existe um público pequeno dentro da comunidade LGBT que realmente quer consumir essas pessoas com um padrão diferente dessa coisa reforçada. Só que, tipo, acaba não revertendo em vendas para a revista e a revista é um produto. Infelizmente, ela tem que se vender e às vezes ela não consegue. Simplesmente porque eu quero fazer o certo e acaba ficando sempre no prejuízo. Logo depois, algumas edições depois, na edição número 12, a gente vê a G na edição de aniversário comemorando o primeiro ano da revista, justo colocando um homem fora do padrão na capa, que foi o Gilson Machado. Mas aí você vai dizer, nossa, fora do padrão ele é branco, sabe? Ele é forte. Só que dentro do espectro do que a gente imagina, a pessoa quando ela tem aquela cara um pouco mais de madura, ela já começa a ser descartada dentro da própria comunidade.
Vai com Deus, meu chapa! Próximo! E além disso, ele era um homem completamente peludo. Muito pelo na axila, pelo no peito, pelo no rosto. E a gente sabe que isso foge um pouquinho do que o pessoal se espera. Hoje em dia a gente vê que existe um fetiche e um desejo muito maior para as pessoas com essa imagem. Mas o Gilson, no caso, para aquela imagem que as pessoas falam do homem padrão sarado de corpo liso, ele estava totalmente fora. Apesar de ser um homem muito bonito, muito atrativo. E que hoje em dia ele seria totalmente considerado como padrão. Naquela época era só considerado como aquele homem que reforçava aquela imagem do homem dos anos 80, né? Que parecia acho de filme pornô, aquele bigodão e aquele corpo mais peludo, que é uma coisa, uma estética mais próxima realmente dos anos 80. Logo depois a gente vai para a edição que teve o Diney na capa. O Diney, ele tá fora do padrão em diversos aspectos. Ele não é sarado, ele é um homem magro, ele é um peludo e a gente... mesmo se ele fosse sarado, ele é um homem preto. E é um assunto delicado falar isso, que a pessoa fala, mas se ele é preto, se a pessoa preta sarada, ela se encaixa dentro do padrão. A gente precisa entender que existem diversas camadas de problematização de minorias, em que a pessoa preta ela acaba não se encaixando no padrão porque ela é vista como uma parcela marginalizada da sociedade também. E o Diney nem se encaixava na parte do sarado porque ele era um homem completamente magro. Então, ele é um outro homem que se coloca ali. Lógico que a revista estava se aproveitando nesse momento da fama dele. Não era porque ela queria fugir do padrão nesse ponto. Ela queria ganhar vendas colocando um homem que era, tipo, muito famoso por causa do futebol na capa da revista. Mas ele acabava se encaixando nesse fora do padrão. Que até porque ele não tinha a mesma notoriedade do que o Vampeta, quando posou, né? Porque o Vampeta era muito mais famoso e tinha uma notoriedade no Brasil muito maior. Então o Diney acaba se encaixando também nesse espectro do fora do padrão. Outro que se encaixa também nesse espectro foi o Davi Cardoso. Aí eu falar, nossa, mas ele era todo sarado, todo gostoso. Delícia. Só que, gente, eu já tô nos 40, né? O Rafa tá nos 30 e a gente já viu muita gente vezes chamando a gente de tio, a gente de Kakura, como se a gente já tivesse passado do ponto, que a gente já tivesse velha demais, porque a gente vive numa comunidade que é muito etarista, que tem muito problema com isso, em que as pessoas quando estão passando dos 20, elas pensam que parece que estão chegando nos 70. Então quando elas vão completar 30 anos, tem um monte de trends nas redes sociais que a gente vê hoje em dia, que as pessoas estão ficando desesperadas, achando tipo assim, ó, acabou pra mim. E o Davi já tava com uns 55, se eu não me engano, na época que posou. Então isso é completamente fora do padrão. Você saber que pessoas vão ter desejo por um homem que, tipo assim, que já passou daquele primor que a pessoa espera que esteja da virilidade, de tipo com a pele lisinha, esticada, com o corpo todo marcado de músculos. Mas apesar de ele estar com o corpo assim, com seus 50 e poucos, ele foge do padrão justamente por já não ter uma idade em que as pessoas consideram que a pessoa esteja no primor de tipo assim, da validade dentro do que se espera dentro dessa padronização. E logo depois, acho que foi uma edição bem depois do Davi, veio o You Can Dance. Que aí eu nem preciso falar, né, gente? São 4 homens negros na capa da revista, que a gente vive na sociedade, que a gente tem que reconhecer que é muito racista. Eles não eram super sarados e também faziam o que? Dançavam na televisão. O que às vezes é muito reconhecido por muitos homens que buscam homens com a imagem hipermasculinizada que não atende. Tipo assim, esses homens se requebrando aí todo na TV, dançando. É mais pra atender mulherzinha que gosta disso, porque a gente gosta de homem com jeito de homem, né? E a gente sabe que tem esse problema muito forte dentro da comunidade, dessa vontade de buscar sempre o hiper masculino, e os rapazes não buscavam, e os rapazes não atendiam a esse desejo, e a gente sabe também através das cartas que houve muitos problemas de racismo quando eles posaram, né? Justamente de acabarem atrelando o fato de eles serem negros a não serem pessoas bonitas por causa disso. Então a gente vê muito problema atrelado a essa falta de representatividade, de entendimento das diferenças, e que o belo não tem nada a ver com padrão. O belo está a entender que a beleza está em todos os lugares e que essas belezas têm que ser respeitadas. Outro que todo mundo aqui já sabe, provavelmente estaria nessa lista, é o Roger, do Ultraje a Rigor. Para a gravação. Que independente da pessoa, que aqui a gente está falando das pessoas, gente. Tem muitas pessoas problemáticas nessa lista. Aqui a gente está falando a respeito da beleza dessas pessoas e delas não se encaixarem no padrão. E o Roger, ele fugia completamente do padrão. E a gente sabe também que ele foi outro que foi massacrado quando posou. E a gente acaba vendo que às vezes que a revista tentou fugir do padrão para atender uma parcela da comunidade que buscava pessoas que não se encaixavam nele, a revista caía em vendas.
e acabava, tipo, vendo que não tem como você fazer as duas coisas, fazer o bem, fazer o certo e, tipo assim, ainda continuar relevante e se vendendo e se mantendo, porque a G era uma revista que não tinha publicidade, porque era uma revista gay, e ela acabava só conseguindo se manter através de venda em banca. Então, quando ela tentava quebrar o padrão para mostrar que, tipo assim, essa beleza também merece ser reconhecida, você acabava vendo que o público não consumia, então não tinha como manter a revista. Logo depois, aqui é meio complicado, porque eu coloquei o Marcelo Pique aqui também nessa lista. Porque o Marcelo Pique, ele se encaixa no padrão. Então vamos descer abaixo, descer abaixo, descer abaixo. Apesar de ele estar com 50 anos, ele era um puta de um gostoso na época. Só que, naquela mesma narrativa que eu falei do Davi, ele já foge daquela ideia de tipo do homem jovenzinho que vende a ideia de que tipo assim, é o primor da idade e tá tudo bem. Ele se encaixa muito no padrão tipo assim, do daddy que as pessoas querem. Então, eu queria um daddy, é esse daddy que as pessoas querem. O cinquentão, mas que parece ter aquele corpão do garotão de 30. Mas a gente precisa reconhecer que ele sendo um homem peludo, ele tendo passado de 50, ele também acaba sendo uma pessoa fora do padrão que estampou a capa da revista. Outro também que quando saiu no limite foi para a capa da G Magazine, que também foge do padrão, apesar de ser um homem branco, de olhos claros, foi o Tiaguinho, que ele tem um corpo muito magrinho. Na época que posou ele estava com um corpo muito magrinho. E a gente sabe que dentro da comunidade isso não tem vez, tá? A gente precisa entender que quando a gente até chega lá no Instagram, a gente começa a pesquisar sobre as pessoas que estão criando conteúdo que atraiam justamente esse público, você vê que as pessoas magrinhas, elas não têm muita vez, porque não tem aquele músculo todo marcado, aquele corpo que chama a atenção toda. Então, dentro do padrão de que se espera, do que realmente atrai o público e fazia a revista ter vendas, o Tiaguinho também não se encaixava. Outro que também não se encaixava e que até hoje é considerado como uma revista que as pessoas não gostam muito, nem lembram muito, é o Rafael Vanucci. Apesar de ele ser muito bonito, ter um rosto, ter um olho belíssimo, para o pessoal que buscava a revista, via ele já aquele rapaz já com um corpo mais normalzinho, mais pendendo para um fordo, tipo assim, que não tinha aquele corpo todo marcadinho de academia, um pouquinho peludo também. Então a gente vê que era também um fora do padrão, que a gente vê muita gente que era fã da revista, muitas vezes criticando justamente por isso, e às vezes são as mesmas pessoas que criticavam o fato de não ter diversidade posando para a revista. Para de ser doida! É uma incongruência gigantesca, é uma comunidade muito difícil de lidar, né, gente? A gente sabe, porque a maioria de nós que estamos aqui acompanhando o vídeo fazemos parte dela, e a gente sabe que é um povo complicado. E outro, que aqui, para fechar a nossa lista desses exemplos que eu queria trazer para vocês, foi o Henrico, que na época falaram que ele participava do grupo Twister, que na capa tenta se vender que ele era um homem sarado, mas para quem consumiu a revista viu que ele também, igual o Rafael Vanucci, ele estava mais para aquele corpinho mais fordinho do que para o saradão marcado. E por ter a pele um pouco mais bronzeada, um pouco mais escura, a gente sabe que isso às vezes já foge muito do que as pessoas entendem como o padrão do que é tipo privilegiado dentro da sociedade. E com isso a gente acaba vendo que a G tentou diversas vezes e teve muitas outras que eu não trouxe aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Tiveram muitos rapazes da seção de desejo e de fetiche que também posaram, que fugiam do padrão. E que apesar da G parecer que ela reforçava essa ideia de ser a revista de homem branco sarado, a gente acaba entendendo, estudando toda a história, de que grande parte dessa culpa era justamente pelo público que consumia a revista. Porque a revista, para se manter, precisava vender, e a revista vendia quando colocava o homem padrão. Então por que não tinha homens tão diversificados na capa da revista? Tá aí a explicação para vocês. E agora a pergunta do Rafa. Se a G existisse até hoje, o que seria fugir do padrão? Eu acho que, infelizmente, tem que reconhecer que fugir do padrão até hoje seria trazer esses mesmos tipos de pessoas que naquela época não eram consumidas. Porque até hoje esse padrão de ser um homem branco, sarado e jovem continua sendo reforçado, a gente vê nas redes sociais, sabe? Todo mundo aqui eu tenho certeza que tem um Instagram, e se você pegar o Instagram de homens pretos mesmo, que sejam sarados, e de homens brancos que são sarados, se você for contar os likes, as curtidas e a quantidade de comentários, vocês vão ter a resposta de vocês. Isso, infelizmente, não muda com o passar do tempo. A gente faz parte do problema porque a gente reforça esse padrão. Se a gente for reconhecer e fazer uma análise dentro das nossas próprias redes sociais, se a gente segue mais pessoas dentro do padrão e fora do padrão, a gente mesmo vai ter uma resposta que vai surpreender a gente mesmo. E a gente faz parte da solução e a gente faz parte do problema.
Enquanto a gente mesmo não tentar modificar essa realidade e começar a enxergar que a beleza está em todos esses tipos de corpos, todos esses tipos de diferenças que existem entre a gente, tudo vai continuar sendo a mesma coisa. E essa é a realidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês não me cancelem e entendam o meu ponto de vista sobre o que eu quis trazer para falar aqui. E eu queria saber o que vocês acham a respeito desse assunto. Vocês acham que eu estou correto? Vocês acham que a gente reforça realmente todo esse problema? Ou a gente luta o suficiente contra para que esse padrão seja quebrado? Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, de comentar bastante e compartilhar esse vídeo que vocês acham que podem curtir. Mais uma vez a gente falando sobre a G Magazine e eu espero vocês no próximo vídeo. Até já já!